Buenas, buenas, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao episódio 10 do podcast da Rede de Empreendedores. E como é o podcast 10, eu trouxe um convidado que é camisa 10. Esse é camisa 10. Está comigo aqui Ronaldinho, Ronaldo Carvalho de Oliveira. Que honra, que alegria te receber aqui no programa. Quem não te conhece vai poder te conhecer e ver o que tu tem para transbordar aqui nesse programa. Estou muito grato, muito feliz com a tua presença aqui. E, primeiramente, estamos aqui num oferecimento da Oriente Kombucha. Tá? Deixei alguns sabores aqui da Oriente Kombucha para te degustar. Já provou? Já. Já provou? Já provei algumas, não, essa aqui eu não provei ainda. Essa aqui não provou? Eu tô então curioso. Hoje é o dia que tu vai provar. Enquanto tu te apresenta, eu vou te servir aí uma Oriente Kombucha Premium sabor especial aí. Quem Maravilha. é você, para quem ainda não te conhece? Primeiramente, uma honra estar aqui contigo, Maurílio. A gente tem conversado bastante nos últimos dias, nas últimas semanas, né? E muito legal estar aqui, fazer parte desse programa da Rede de Empreendedores e poder contribuir de alguma forma, porque eu tenho sempre aprendido muito contigo, muito com toda a atmosfera que está em torno dos empreendedores e tal. E é legal de falar um pouco, né, dessa minha história também, como pode para alguém servir de alguma forma, né, como um exemplo do que fazer ou do que não fazer, porque tem muita loucura também nessa caminhada, não é fácil. Eu ia falar no início aqui que tu tem mais de 40 anos de empreendedorismo, mas aí não ia começar muito talvez que alguém ia calcular, mas então tem um cara aí de 80 anos, tem um cara aí de 70 anos, tem um cara de 60, né, que ele começou a empreender muito cedo. Começou a empreender muito cedo. E eu sei que praticamente as pessoas não conhecem essas histórias de quando tu começou a empreender, quando tu começou a vender. Está na minha frente aqui um grande vendedor, um empreendedor serial. Né? Mas antes da gente falar sobre negócio, eu quero que tu fale da onde tu nasceu, fala um pouquinho sobre a tua família, né? Uhum. Tua linda família. Maravilha. Bom, a minha família, a origem é de Cachoeira do Sul, né? Eu vim para cá para fazer faculdade em 1990, 16, 17 anos, muito novo. Mas eu nasci em Bagé, por um acaso. Meus pais estavam lá naquela época. O pai estava fazendo faculdade lá e a mãe trabalhando lá. E acabei nascendo lá. Mas logo em seguida morei em Cachoeira até os meus 11 anos. Depois eu morei no Paraná há 5 anos. Uma baita escola em Pato Branco, no Paraná. Nos primeiros 2 anos eu odiava aquilo lá, era completamente diferente da nossa cultura daqui. E depois eu aprendi a conhecer eles e a respeitar e cresci muito. Aí quando eu sempre vinha para Cachoeira, para o Sul, para Porto Alegre, enfim, a cada 2 meses, no mínimo, eu estava aqui. E aí eu já começava a perceber algumas diferenças de comportamento, até um pouco dessa veia empreendedora, talvez essa experiência fora tenha ajudado. É bem interessante. E em Cachoeira eu fazia, como eu comentei contigo aquele dia, né, muito pequeno ainda, sei lá, 8, 9, 10 anos, pegava alguns jornais da minha avó e vendia na fruteira japonesa que tinha lá, e alguns pacotes de mercado, isso há muito tempo atrás, né? Então dá para dizer que ali começou. Meio por acaso, assim, um dia ela estava com uma deficiência para fazer embalagens, né? Não tinha, a gente tinha comprado umas bananas, o negócio, e não tinha, e a minha avó com uma pilha de jornais em casa, eu digo, cara... Aí eu fui lá perguntar se ela comprava, eu carregava de bicicleta. Botava naquela partezinha de trás da bicicleta, levava lá, ela me pagava uns troquinhos que dava para comprar uns chocolates, estava tudo certo, eu adorava aquilo. Que maravilha. Casado com a Cibele? Casado com a Cibele há mais de 20 anos, 21, acho que é. Ela me mata se eu errar, mas eu acho que é isso. E pai? 22 vai fazer, Pai do João Pedro, está com 16, e da Maria Sofia com 8. Com 8. Aí
Aí tu toca no motivo de eu estar aqui, né? Porque faz a gente levantar de manhã cedo com todo o gás, adoro a minha família, assim. Acho que todo mundo gosta da sua, né? Mas, enfim. Hoje tu tem 4 negócios que são conhecidos publicamente e tem alguns negócios que tu não divulgou. Sim. Mas os 4 negócios, como empresário que estão ativos, tu tens a Bambulave, Isso. lavanderia, a Smart Outdoors. Isso. Tu tens A Dermagem. a Dermage, que é uma franquia, É. e também tens O Endobro VIP. o Endobro VIP, que é um a gente está aplicativo. lançando, é isso aí. Que é uma empresa de tecnologia. É. Então, tu atua na tecnologia, né, com assinaturas, atua no franchising, na franquia, na área da beleza, da estética e beleza. Tu atua na área da comunicação, através da mídia outdoor. Perfeito. E tu atua também na prestação de serviços através da lavanderia. Que esse é o negócio mais antigo, é a lavanderia. A lavanderia e a Smart têm praticamente a mesma idade. Estão completando 13 anos agora. E nasceram juntos logo depois que eu saí da RBS ali. Eu já... começou um negócio, era para ser só um, surgiu a oportunidade do segundo, vamos embora, já ficamos com 2 ao mesmo tempo. Eu já falei rapidamente sobre isso, mas no início dos anos 2000, quando eu morava em Santo Ângelo, eu ouvi falar do teu nome, tá? Quando tu sucedeu uma diretora do grupo RBS lá da Zero Hora, né? Da Casa Zero Hora em Santo Ângelo, que era daquela região, e a pessoa que te antecedeu, ela era bem conhecida. Muito né? conhecida. Na época era a Maureen, né? A Máurea. Máurea. A Máurea era bem baita conhecida. Profissional. Uma baita profissional. Agora, Sim. quando tu chegou chegando, porque teu nome foi referenciado, tu era um cara muito ativo em eventos, era um cara muito... Tu chegou chegando. E eu lembro que eu ouvi falar de ti lá naquela época, só que eu fui só conectar os pontos agora nos últimos meses. Aí, nós conversando ali por dezembro, aí eu... Não, mas o Dinho é o Ronaldinho da Casa Zero Hora lá da Rio das Missões. Então, aí tem um ponto importante. Antes de tu empreender, tu trabalhou numa grande empresa. Sim. Não, antes não. Porque antes de trabalhar na RBS, eu já empreendi. Eu tive uma boate em Cachoeira, chamado Pirata, outros 3 bares lá também. Fui sócio da GM, a gente fundou junto, eu e a Sandra Ávila, era uma agência parceria, de modelos. Uma agência de modelos. E teve outras coisas. Antes, foi modelo também? Bem antes. Não, eu era muito feio para isso, né? Foi professor de modelos. Tu deu treinamento para modelos. Sim, sim. Vocês tinham uma escola, tinha uma... Cara, isso é muito interessante isso, porque como a gente aprende a fazer uma coisa ensinando, né? Isso é incrível. Porque, na verdade, eu era, na época, um estudante de agronomia, né? E entrei nesse mundo totalmente por acaso, em função de namorada e tal. E aí, quando eu vi, eu estava dando aula, cara, né? Mas com propriedade, porque, obviamente, a gente estuda, aprende. Por mais que eu não tivesse tido uma experiência de modelagem, mas eu conhecia as pessoas que tinham experiência e observava. Então, eu sabia o que era o certo e o que era o errado, né? E eu passava aquilo ali para as pessoas e a gente... mas, assim, tinha uma equipe muito boa, na verdade, ensinando. Eu passava algumas coisas muito específicas para os homens. Para as mulheres eu não me atrevia, porque daí era um mundo à parte. Sim. Mas para os homens, sim. Alguma coisa de vídeo, de postura, etiqueta, o jeito de andar e tal. Mas era uma coisa que não me pertencia, sabe? Eu entrei... Em que ano isso, mais ou menos? 93, 4, 5, 6. Então, eu tive 10 anos com esse negócio. E aí estamos falando aí mais de 30 anos.
30 anos atrás. Isso é só para vocês terem uma ideia do tempo de caminhada que esse empreendedor, esse empresário serial aqui que está na minha frente tem, né? E é uma caminhada. Muitas vezes tu está olhando ali na internet ou tu te depara com uma loja física bonita como tu tem a Dermage, né? Que é considerada uma das mais bonitas do Brasil. É isso que tu ouviu, esse feedback? Realmente, ela é o modelo novo, né? Porque as franqueadoras, geralmente, elas lançam de tanto em tanto tempo, né? De, sei lá, 5 anos, 10 anos, refaz tudo, troca balcão, troca cor, troca piso, né? E a nossa já é a última geração. Já é a última geração. E é uma bela loja que fica aqui no Shopping Royal. No Royal aqui em Santa Maria. Né? Terceiro andar e são do poucas Royal. lojas no Brasil, né? Não são tantas lojas no Brasil. É uma rede mais selecionada. E são em torno de quantas franquias? Não, são 38, se eu não me engano, 30 e poucas, acho que não chega a 40. No Rio Grande do Sul só tem aqui em Porto Alegre. Então, e o produto assim, é muito, muito top. É um produto para um público mais selecionado que quer um produto de qualidade. É um produto premium. E aí é protetor solar, que é muito reconhecido. Tem que mais? Toda a linha de skincare, né? Tem toda a linha de skincare, tem protetor solar, tem desde a parte masculina, agora eles começaram, tem desodorante, tem produto para barba, tu vai gostar. É interessante que lá 30 anos atrás tu era sócio de uma agência de modelos que também dava treinamentos para novos modelos, né? Novos modelos, e agora tu tem um dos teus negócios continua na beleza. Na beleza, né? Eu admiro muito, né, a beleza das pessoas e quando tu vê que a pessoa assim, ó, desabrocha, que nem no caso da agência, a gente pegava pessoas, homens, mulheres, enfim, e tu enxergava aquela beleza oculta, né, uma pedra crua, e depois tu consegue polir e aquela pessoa desabrocha e transcende aquela beleza dela. Cara, é fantástico. Para mim era muito gratificante, assim. A Sandra faz isso até hoje, né? A Sandra Ávila é craque nisso aí, de descobrir talentos e de fazer... E eu mais admirava. Eu não tinha esse dom dela, mas eu admirava aquela transformação, né? E ajudava dentro do possível ali. Porque... quando tu vê, e tu deve enxergar isso no empreendedorismo, né? Tu vê a pessoa com muita garra, muita vontade, mas está ali batendo a cabeça e não consegue ultrapassar aquele momento. Quando tu dá, às vezes, um toquezinho e a pessoa vira a chave e explode. Pá, é gratificante, né? Fazer parte disso. É maravilhoso. E ter essa visão e até esse lado empreendedor, de ver ali uma oportunidade, de dar aquele toque, de ajustar aquele detalhe que muitas vezes é um detalhe que vai fazer toda a diferença. E eu quero chegar contigo em alguns detalhes. Tá? Eu quero que tu traga alguns detalhes. Tu, desde lá dos jornais que tu vendia, aí passando por várias fases aí da tua vida, vendas sempre presente. Sempre presente. Tu te reconhece como um vendedor, alguém que tem as competências, ou te vê como vendedor? Eu me vejo como um vendedor nato, porque eu não consigo... Se eu for pensar nos passos da venda, se eu for pensar uma venda assim, eu não consigo vender. Técnica, não é uma venda técnica. Ela é técnica pelo conhecimento do produto. Eu primeiro, para vender um determinado produto, eu primeiro tenho que comprar esse produto. Se eu comprar esse produto, a tua kombucha, por exemplo, se eu compro ela, eu vendo tranquilamente, assim, para qualquer pessoa, porque eu... Já provou? Não, pois eu dei essa deixa para ver se tu... Então, prova aí, vamos vender kombucha, então. Aí, Thomas. Aqui, boa, hein? Esse sabor eu não tinha tomado ainda. Essa aí... Tem uma canelinha, né? Tem, muito uma boa. maçã canela, é bem delicada, né? Essa aqui boa é pera, mesmo. pêssego, abacaxi e mamão. Essa linha premium, ela é com um chá, é um blend de chás e especiarias de altíssima qualidade. Uh-huh. É um
É um chá mesmo. Importado espanhol, não vou dar a marca aqui porque ainda não são nossos patrocinadores. Aqui é só dos convidados e dos patrocinadores, que inclusive vão estar chegando novos patrocinadores aí nos próximos programas. Vão trazer mais gente, né? Pô, vamos trazer mais gente. Incentivar isso aí, né? Com certeza. E aqui a gente tem uma missão: transformar vidas, famílias e negócios através do empreendedorismo. E tu não está aqui por acaso, tá? Porque tu é um cara que tem essa veia empreendedora, é um cara que desde muito novo já estava despertando para os negócios, né? Como tu mesmo contou, teve alguns negócios antes de trabalhar numa grande empresa. Tu acredita que esse trabalhar numa grande empresa contribuiu para o teu projeto como empreendedor, para os teus resultados como empreendedor? Respondendo a tua pergunta, então, eu acho que são 2 pontos, além de trabalhar numa grande empresa, que te dá uma experiência de corporativismo, de gestão, de equipe, do que é certo fazer, porque uma grande empresa já está fazendo o certo há muito tempo, não pode ter meio, né, jeitinho, tem que ser o certo. Então é uma escola fantástica, assim, que eu acho que os jovens, assim, que estão começando alguma coisa, por mais que tenha uma empresa do pai para fazer uma sucessão, eu acho que vale a pena ele sair um tempo, ir para uma grande empresa, uma multinacional ou uma empresa, né, familiar mais grande, como a RBS, né, naquela época, e ter essa experiência de como a coisa funciona fora do ambiente familiar, fora da empresa que ele tem. Então, traz isso depois de volta para a empresa dele. Mas eu acho que é muito bom, assim, pegar um pouco de vivência de empresa. Mas também o outro ponto, que eu acho que é fundamental, é pegar a vivência de mundo. Se possível, morar fora um tempo, no exterior. Se não for possível morar, pelo menos passa 30 dias, 90 dias, um tempo que for possível. Quanto maior o tempo, melhor for, né? Melhor será. Eu tive uma experiência muito boa. Em 99, a gente foi para... o objetivo era ir até Londres, mas aí passar um mês lá, que tinha uns amigos lá. A gente acabou indo para Nova York para fazer a escala. Só que na escala a gente tinha um contato em Nova York, que tinha um apartamento que a gente conseguiu locar de uma forma bem barata. E na escala a gente ficou 30 dias em Nova York. 30 dias em Nova York. Antes de continuar a viagem. Então a passagem já estava comprada, né? Os trocos tudo muito contado. E aí tinha 30 dias para ir. Inclusive, como não tinha muita grana, e eu estava muito preocupado até na questão da viagem, nós levamos uns 200 lingeries de contrabando. Para vender. Lingerie brasileiro para vender lá em Nova York, para transformar em dólar, um valor, né, para poder ter mais dinheiro, para poder viajar mais. E nos proporcionou ficar esses 30 dias lá e, no fim, depois viajar para a Europa e ficar mais uns 30 e poucos dias. Que foi bem interessante, assim. Porque daí, dentro daquela história da veia empreendedora, né? Mas não tinha nota. Cara, não tinha. Naquela época, era o que dava para fazer. Né? A gente comprou, chegou lá, vendeu, teve um lucro com aquele negócio e seguimos a viagem. Ali em Nova York, o dono do apartamento onde a gente ficava, ele fazia aqueles trajetos de carruagem, era um brasileiro de Novo Hamburgo, fazia aqueles trajetos de carruagem no Central Park. Né? Ele trabalhava com isso. E o cara tinha uma bela vida trabalhando com isso, só fazendo aquele trajeto ali com turista e tal. E aí, como ele morava lá há muitos anos, ele fez um tour conosco, nos levou nos lugares que não é para turista. E aquilo foi abrindo a cabeça, assim, de uma forma, né, outra cultura, outra gente. A gente passou Natal, Réveillon lá, Times Square, aquela história toda. E foi muito, muito, muito bom, assim, no sentido de abrir mesmo os horizontes.
Tu sai do teu mundinho e vê que o mundo é muito maior e tem muito mais coisa acontecendo. Então, além de trabalhar numa grande empresa, é tu ter uma experiência internacional, tu olhar o mundo e ter a oportunidade buscar essa oportunidade de viajar. São duas coisas importantes. Eu acho fundamental. Agora, vamos voltar um pouquinho na tua jornada empreendedora. E eu gostaria que tu me dissesse o que funcionava lá atrás para vender, para fazer o negócio acontecer, que continua funcionando hoje. Volta lá 40, 30, 20 anos atrás, e o que hoje continua funcionando? Naquela época, e hoje continua funcionando, é tu ter um produto bom com preço adequado ao produto que tu tem. Então não adianta eu, por exemplo, uma camiseta que valia 10, eu querer vender por 50. Né? Mas agora, se ela vale 10, eu vou vender por 10 ou por 9,90, eu vou vender. Então começa... Isso sempre funcionou e continua funcionando. Isso aí eu acho que desde milhares de anos atrás, né? Desde o tempo da Bíblia lá já. E o que mais? O que mais funcionava e continua funcionando? Que tu carrega contigo desde lá de trás e continua usando nos teus negócios? Não diria tanto pós-venda, eu diria a segunda venda. Então, porque a primeira venda é muito fácil tu fazer. Seja o produto que for, tu vende muito fácil o produto, né? Se tem um preço adequado, enfim. Agora, quando tu consegue vender a segunda vez, a terceira, a quarta, e começa a fidelizar o cliente, aí tu fez uma venda. Então, a primeira eu não considero, eu considero um impulso, né? Mas quando a pessoa compra de novo, aí eu vendi. Aí a venda está realmente valendo, sabe? E aí tudo aquilo que eu queria entregar, eu consegui entregar, a pessoa viu o valor e comprou de novo. Interessante. Algo a mais que tu acredita que tu carrega contigo desde lá de trás? Eu acho que a questão assim, de tu não ter vergonha do que tu faz, independente do que seja, qual o produto seja. Tu tem que ter dignidade naquilo, né? Que nem eu vendia jornal. Pô, né, a minha família talvez me olhasse, mas tu não precisa vender jornal, né, cara? Mas dignidade, eu estou vendendo, não estou, né? Eu quero comprar um chocolate, não vou pedir, vou vender. Creio que tem algo especial. E quando eu te perguntei se tu te reconhece como vendedor, e a gente sabe que muita gente aí não consegue ter o que gostaria, não cresce, o negócio não cresce porque tem uma postura de se intimidar com relação a vendas, tem crença limitante com relação a vendas, né? Não acho que vender é feio, acho que vender não é algo que não é tão glamuroso, sendo que, claro, que hoje em dia, se tu está aí buscando um pouquinho mais sobre negócio, sobre empreendedorismo, sobre desenvolvimento pessoal e profissional, venda está no centro do crescimento. Né? Tudo é venda. Tudo é venda. Tudo é venda. Eu não sou vendedor, eu sou médico, tá? Mas se tu não souber te vender como médico, tua imagem, o teu profissionalismo, daqui a pouco tu não vai ter paciente. A tendência é que o médico que não sabe vender, ele vá trabalhar para alguém que venda para ele. E provavelmente ele vai deixar um bom percentual do valor na mesa. Né? Pega assim o médico que trabalha numa clínica popular, onde o paciente está pagando um valor mensal baixo e ele tem que fazer centenas de consultas num dia, esse cara não precisa vender. Agora o médico que tem uma consulta de R$1.000, de R$2.000, esse cara, com certeza ele sabe se vender. Faz sentido? Total. E assim é o advogado, assim é, né, a profissão que for. A venda existe em qualquer situação. Então, é difícil ter uma relação que não tenha... Tem relações que daqui a pouco não tenha, né? Mas a venda, eu acho que é um pilar, assim. E aí os vendedores estão ficando cada vez mais escassos.
E é um problema que a gente está vendo. A gente está vendo assim, muitos especialistas em muita coisa, mas o vendedor mesmo, aquele que encara, que vai tomar um não, e depois vai lá e toma um não de novo, e vai no outro e toma não de novo, e tem aquela resiliência de saber que uma hora vai vir o sim, sabe? Eu vou seguir, a maioria desiste. E tu vê uma escassez desse profissional no mercado hoje? Sim. Bom, coloca um anúncio e tenta achar alguém assim para vir vender aqui, por exemplo, para o mídia, para o podcast. Tu vai perceber isso na hora, assim. Na Smart, por exemplo, a minha venda é praticamente sozinho. Tem algumas agências que vendem, né? que têm seus clientes, enfim. Na verdade, eles não chegam, eles não vendem, eles utilizam do veículo que eles estão, né, dentro do planejamento deles. Então, a gente é um prestador de serviço, né, para dentro do mix de mídia, a gente está contemplado ali, às vezes, ou não. Mas eu já tive algumas experiências com vendedores e eles não persistem. Agora eu estou começando uma experiência nova com as meninas, vamos ver o que vai acontecer. Estou apostando bastante, acho que tem um bom futuro pela frente aí, mas é uma aposta. Já teve equipe de vendas? Na Smart ou fora? Nos teus negócios? Na RBS eu tive várias equipes de vendas e um pessoal fantástico. Lá em Santo Ângelo tinha uma turma que era muito, muito top, assim. Inclusive tinha alguns profissionais que eram autônomos, eles não tinham carteira assinada, não tinham vínculo, né? Trabalhavam só pelo percentual e eles brigavam para nós conquistar a meta junto comigo. Chegava ali pelo dia 15, como é que nós estamos com a meta e não sei o quê, e vão vender, e nós sentávamos no planejamento assim, para ver o que a gente ia, né, para que lado que a gente ia fazer, porque eram 86 cidades que eu cuidava naquela região. Aí tu imagina a quantidade de oportunidade que tem. E a gente não podia deixar passar nenhuma, porque as datas, tipo assim, tu perde uma Fenamilho ali em Santo Ângelo, perdeu. E ao que tu acredita, naquela época ter se criado uma equipe com pessoas tão boas? O que era o atrator para essas pessoas fazerem parte desse time? Bom, ali naquele caso específico, 80% da equipe já estava pronta. Quando tu chegou, ela já estava pronta. Mérito da Máurea, tá? E tu tinha uma marca muito forte, isso, que era a RBS. Era 0 hora, era um produto que... abria portas. Que abria portas. Né? Abria muitas portas. E os profissionais que ali estavam ganhando dinheiro. Eles estavam ganhando dinheiro. O motivador é isso. Então, se eles estão ganhando dinheiro que o resto do mercado não está pagando, já é um ponto para ele ficar por ali. Eles ganhavam um valor acima da média? Não tinha salário, mas eles ganhavam um comissionamento muito bom e ganhavam um valor acima da média. Então, tinha uma marca bem posicionada, tinha um produto que abria portas e os caras ganhavam dinheiro. Ganhavam dinheiro e davam um certo status por trabalhar para aquela marca. Mas o que mais motivava era o dinheiro. O que mais motivava era o dinheiro. Neste ponto, né? Aí a questão da equipe já não era o dinheiro. Aí era grupo, era time, Cara, a gente comemorava muito, a gente ia fazer churrasco depois, a gente ia, sabe? E o pessoal, nos últimos dias do mês ali, se faltasse, tá faltando 10 mil para bater a meta. Cara, e a gente ficava enlouquecido, sabe? E era uma obrigação minha. Nessa época não se falava em cultura lá dentro. Cultura da empresa? Cultura da empresa já se falava em cultura? Menos. Começou a ser falado mais. Mas tu lembra qual era a linguagem da época? Se tinha alguma estratégia para criar esse ambiente, essa colaboração entre as pessoas? Não. Cada lugar era único. Era muito do gestor. Era muito do gestor. Então, aquela equipe de Santo Ângelo era única, não tinha lugar nenhum. E a gente... tinha uma rixa de TV e jornal, por exemplo, sabe? Tinha algumas coisas assim. E eu nunca compactuei muito com isso. Tinha alguns profissionais em outros lugares que alimentavam, sabe? Porque na verdade, tu briga pelo mesmo bolo. O dinheiro é o mesmo, um quer pegar uma fatia maior que a do outro, né?
E eu sempre entendi que essa parceria era melhor. E aí a gente começou a criar alguns produtos para vender junto. Então empacotava algumas coisas que ganhava aqui, ganhava ali. E aí... Mais uma vez o empreendedor enxerga um problema, né, que era talvez essa disputa entre dois departamentos de uma grande empresa, ou duas empresas do mesmo grupo, né, que era a TV, RBS e Zero Hora, que os grupos, tu chegou lá, eles meio que disputavam. Disputavam total. E aí tu vai lá e cria algum produto em parceria e acaba gerando uma oportunidade. Eu percebo que na tua história tem vários momentos que tu já me contou que tu fez isso. Mas isso é algo muito, muito, muito do empreendedor, onde o empreendedor se coloca diante de um problema, ele vê ali a oportunidade de gerar a solução para aquele problema. Tu mesmo já contou aqui, viu os jornais ali estocados na casa da tua avó, uma floricultura. Era uma fruteira. Uma fruteira precisando talvez dos jornais, tu foi lá e conectou. Quando tu entrou para o mercado lá da moda, dos modelos, né? Tu visualizou uma oportunidade de solucionar um problema que se tinha naquele momento. Eu lembro que era com relação a eventos, né? Isso. Chegou numa cidade, percebeu que era difícil, estava caro e difícil fazer os eventos. Tu já tinha alguma experiência nessa área de eventos, foi lá e conectou a solução ao problema. Um problema virou uma boa fonte de renda. Uma boa fonte de renda. E era um problema antes. E aí tu trouxe mais exemplos. Eu sei que isso está muito ligado ao diferencial do empreendedor, né? De estar buscando criar solução para o problema. Criar soluções para os problemas. E um gestor, um gerente precisa ser esse empreendedor que está ali buscando soluções para os problemas. Tu falou algumas coisas assim que são interessantes, por exemplo, assim, o feeling, né? O feeling de tu enxergar. Como é que faz para vender tal coisa? Como é que esse produto é bom? Por que lá não tem? Por que não? E enxergar essas oportunidades. Isso é algo que eu não sei como é que você trabalha o feeling. Não faço ideia. Como é que tu poderia treinar as pessoas a apurar o feeling de saber, né, conectar isso. Aqui tem uma necessidade, aqui tem uma oferta que está grande, eu tenho que conectar essas duas pontas. Visão sistêmica, né? Essa visão sistêmica é uma competência, ou visão estratégica, né? É uma competência muito, muito valiosa, né? Você vai precisar dessa competência desenvolvida para qualquer cargo de direção. Tu não pode ter um diretor que não tem essa competência e não desenvolva essa competência de ter essa visão mais estratégica para conectar os pontos. Tu mesmo foi fonte de um termo que eu não conhecia. Eu não conhecia o termo, até esqueci o termo, né, do generalista. Nexialista. Nexialista. Né? Esse nexialista, que eu não conhecia esse termo que tu me apresentou. Eu conheço o multipotencial, o multi-habilidades, e aqui na Rede Empreendedores a gente usa o termo general. Desde o ano passado, quando a gente criou o nosso clube de oficiais, eu entendi que um grande diferencial do empresário serial e daquele que consegue ter vários grupos e várias equipes e múltiplos projetos simultaneamente, ele precisa ser um generalista. Ele precisa ser o general que tem uma visão mais ampla do território, entendeu? Ele consegue enxergar as nuances desse território, né? A gente tem, por exemplo, né, se a gente pensar no cenário de guerra, o general é aquele que vai tomar decisões muito difíceis em tempos muito, muito conturbados, né? E vai ter muitos riscos. E hoje nos negócios a gente sabe que cada vez mais a gente toma decisões difíceis.
Muitas vezes iniciar um projeto é a decisão mais fácil até. Né? Mas é uma decisão muito importante, envolve riscos. Empreender envolve riscos. Abortar um projeto é uma decisão bastante difícil, mas é uma decisão que exige uma visão sistêmica, uma visão estratégica. Tu é um cara que eu sei que não é por acaso que tu atua em vários mercados, da tecnologia à prestação de serviços em lavanderia. Tem pontos de conexão, mas tem muitas diferenças. É mais diferença do que conexão, na verdade. E aí tá vindo a GO2 ambiental ainda, que é outra coisa completamente diferente, né? Que essa aí acho que só pro ano que vem, acho que esse ano não vai rolar ainda. Mas a questão que eu tenho percebido é a determinação, a resiliência. São competências assim que essas acho que podem ser moldadas, né? A visão estratégica talvez já seja um pouco mais difícil, né? Mas a habilidade, essa resiliência de tu tomar não e tu engrossar o casco, de tu se reinventar. Então esse caminho não está indo, eu vou por outro caminho. De tu ter humildade, de se aconselhar com as pessoas que estão fazendo, né? Eu acho que a humildade é algo também fantástico. Não é estar implorando por nada, mas conversar, né? Eu gosto muito de vender escutando. Tem muitas vendas que eu quase não falo. A gente às vezes senta com o empresário, ele está precisando conversar e eu gosto de prestar praticamente uma consultoria nessa venda. Porque como eu tenho essa visão generalista, como, né, a gente falou, e entende um pouco de tudo, e bastante vivência de mercado, daqui a pouco o cara tá com uma dor e ele não está conseguindo resolver aquilo ali, a gente começa a conversar e eu me presto, muitas vezes, a minha esposa fica braba comigo. Cara, tu tem que cobrar pelas coisas que tu fala, tá tudo de graça. Mas é normal, sabe? É tão fácil, às vezes, assim, vem a sacada, diz, cara, por que tu não faz assim? Por que tu não vai por esse caminho? Cara, pá, é mesmo, né? Então, eu me sinto bem fazendo isso, eu gosto de poder ajudar de alguma forma, né? Às vezes, alguma ideia não vai ser executada, e às vezes a ideia nem é boa também, mas quando é executada e é boa e dá certo, é muito gratificante, né? E tu vê que tu pôde ajudar alguém de alguma forma. E isso ajuda a fidelizar aquele cliente, porque tu não está só prestando um serviço, tu não está só exibindo a marca dele no outdoor, ou, enfim, tu cria uma outra conexão, o cara ele enxerga valor em ti, porque a empresa dele, de alguma forma, teve uma melhoria por um toque que tu deu, um conselho, uma crítica, enfim, eu acho que isso faz parte do negócio, né? Claro que tem alguns que tipo, nem gostam, que tu te meta, que tu fale, e tu tem que respeitar e tá tudo certo. Às vezes tu enxerga alguma coisa e tem que se reservar. A pessoa não quer o palpite de ninguém, ele que sabe, né? Então a gente tá tudo certo também. A gente tem que ter esse entendimento e esse respeito. Mas o vender escutando eu acho ótimo, porque hoje em dia todo mundo quer falar. Quer falar de si, quer falar dos seus problemas, dos seus negócios. Eu fiz isso, fui para lá e para lá. E ninguém quer escutar mais. Então, é um problema da humanidade atual. As pessoas só querem falar, e ninguém escuta. Eu digo, pô, alguém tem que escutar. E quem para escutar, às vezes, tem esse tipo de recompensa, né? Não, quem escuta mais, quando fala, consegue ser muito mais assertivo. E tem aquele dito popular, né? Calado, né? Calado até o tolo parece um sábio. Agora, escutar vai muito além disso. Né? Tu realmente conseguir prestar atenção no que o teu cliente está te dizendo, no que a pessoa está te trazendo de informação, e aí tu consegue prestar uma consultoria ou uma mentoria, ou dar um direcionamento até para o uso do teu produto de uma forma mais assertiva. Eu fiz uma pesquisa de mercado em 2023 no
no segmento de tecnologia. Acabei até adquirindo uma parte de uma franquia, de um software de gestão, para entender um pouquinho desse mercado. Mas eu fiz uma pesquisa de mercado e aí eu ouvi de um vendedor que ele me disse o seguinte: eu já troquei de empresa, estou na terceira empresa que eu trabalho vendendo o mesmo tipo de solução, é o mesmo programa para o mesmo segmento de clientes. E ele trocou 3 vezes de bandeira. Ele me disse o seguinte: cara, no fundo as funcionalidades dos sistemas aqui são todos os mesmos. As 3 empresas que eu... Um é amarelo, outro é azul. As 3 empresas, as 3 competem, cada uma tem o seu market share, uma tem mais, outra tem menos, mas no fundo as funcionalidades básicas que todo mundo usa são as mesmas. E muitos dos clientes, eles estão trazendo dores que eles já poderiam ter solucionado no programa atual, no sistema atual. Mas quando eu identifico o problema, eu vou lá e soluciono. E soluciono com o meu produto. Isso é algo que tu precisa estar presente aí. Muitas vezes o teu cliente ele está deixando de usar o teu produto ou deixando de usar o teu serviço porque falta tu escutar... O que ele quer. O que ele quer, porque muitas vezes tu está lá forçando alguma funcionalidade, forçando algum uso que ele não vê valor. E ele muitas vezes vai sair por algo que talvez tu poderia estar atendendo com um custo baixo, talvez não teria custo com isso. E aquilo me marcou bastante porque realmente a gente estava vendo um segmento pagando muito bem. Era um ticket médio ali de 2 a 5 mil reais por mês. A mensalidade que era paga nesse tipo de solução. O que diferenciava de um para o outro era o atendimento. E o próprio vendedor já tendo aquela compreensão de que eu preciso entender o que não está funcionando e através dessa dor eu entro então com a solução. Perfeito. É isso aí. Se o mercado quer comprar maçã, tu chega com a carga de banana. Os caras, nós queremos maçã, né? E aí tu vai querer empurrar o que... Né? É isso aí. Tu tem que escutar o mercado e entregar o que ele quer. Essa percepção que na época, por exemplo, que eu vendia roupa, né? Pegando lá atrás, eu testei de tudo. Mas trazia amostras, poucas quantidades de algumas coisas. E via o que vendia, o que saía. Eles querem isso aqui, camiseta desse tipo, moletom daquele tipo. Não sei o quê. Aí tu vai trazer o que as pessoas querem, mas só escutando o que as pessoas querem. Não adiantava, eu achei lindo isso aqui, vou levar uma carga disso aqui. Chega lá, não, isso aqui a gente não quer. A gente quer aquilo ali. É isso aí. Muito interessante. Para qualquer produto, né, se encaixa isso. Isso mesmo tu tendo uma direção, claro que, por exemplo, eu vejo muita gente errando na compra de produtos ou errando na abertura do negócio por não ler o mercado, não conversar com pessoas que atuam no mercado. Tira as ideias da sua cabeça ou vem com suas preferências pessoais e acaba desperdiçando muito tempo, muita energia e muito dinheiro. Mas tu pega, por exemplo, se tu souber conversar com o vendedor, com o representante, com o especialista da área, tu consegue coletar informações para, inclusive, tomar decisões melhores. Hoje, tu começou a fazer venda de roupas indo buscar em São Paulo, em Santa Catarina? Por tudo. Por tudo. Mas mais Santa Catarina e Paraná. Hoje tu consegue, ali tem pessoas que vendem infoprodutos baratíssimos que tu consegue montar um mix nessa área com aquilo que mais vende. Naquela época não tinha, não tinha isso. Né? Nada, capaz. Naquela época tu tinha que... Não, a gente entrava para dentro das fábricas. Na época não tinha nem os shoppings de fábrica. Nós ia para dentro das fábricas e aí tinha um showroom na fábrica e ali eu quero 3 desse, 2 daquele. Ia escolhendo e... No Paraná já era mais sofisticado. Tinha uma loja no Paraná, uma fábrica de lá que eu adorava, que a gente sentava, eles serviam algumas coisas pra gente, a gente ficava sentados,
os compradores, né? E vinham modelos desfilando com as roupas. E aí tu ia escolhendo. Eu quero essa, tá. Ia botando a quantidade que queria de cada coisa. Já era mais sofisticado. Mas era uma só que fazia isso, né? A maioria não. Era balcão, tá ali as prateleiras e arara e tal. E era isso. Então, e era interessante na época, dinheiro zero. E aí tinha que fazer as coisas acontecer sem grana. Esse é um baita desafio também. Tá, e como é que tu fazia? Pois muitas coisas eu fiz sem grana. Praticamente todas. Praticamente todas. Hoje a gente fala do modelo MVP, a gente usa o mínimo produto viável. Começa com o mínimo, mas nesse caso... Não, o mínimo era zero. Era zero. Então, o que eu tinha na época? Eu tinha crédito. Sempre mantive o crédito. Então, o cara limpa crédito. E aí eu tinha um talão de cheques, e a primeira viagem que eu fui com aquele talão, e comprei tudo em 3 vezes para pagar, né? E sem saber se ia vender. Fui comprando. Não tinha saldo na conta, mas tinha o talão. 30, 60, 90 dias. Digo, porra, num prazo desse não é possível que eu não venda, né? Aí acho que deu 15 dias eu tinha vendido praticamente tudo. Aí, vendendo mais à vista. Claro. Aí tu tava fazendo caixa. Senão já ia tomar calote também, né? E aí, fazendo caixa. Uhum. E aí eu digo, agora já sou gente. Aí, de novo, a segunda viagem, continuei comprando a prazo. Comprava a prazo e vendia mais à vista. Comprava a prazo e vendia à vista. Quando eu vi, eu fui inflando, criando um caixa, né? E consegui daí ir pagando com antecedência, já estava o dinheiro depositado para os cheques e tinha que manter tudo certinho, porque senão tu, né, termina o negócio, vai deixar voltar um cheque, terminou o teu negócio, perdeu a credibilidade. Então estava tudo... E aí foi embora, foi um bom tempo assim vendendo. Nessa época tinha uma parceira que era minha namorada, na época morava ali na Quarta Colônia e tal, e ela vendia também daí lá, vendia muito bem. A gente chegou a pensar em botar uma loja lá. Aí na depois, Quarta Colônia. Mas não era ali que tu comprava queijo, salame e levava para vender? Era ali. Era ali. Para pagar a viagem. Era ali. E ganhar um extra. Eu tinha na época um Monza Hatch. Cara, isso aí ninguém sabe o que é isso. Só quem é dessa época para conhecer o Monza Hatch. Já demonstra que tem mais de 40. Monza Hatch só quem tem mais de 40. Era 83 o Monza. E aí eu ia levar ela em casa, ali na Quarta Colônia, e no caminho não tinha esse asfalto que tem hoje. Eu entrava ali no posto Fusel, estrada de chão, e aí eu ia passando nas colônias, ia comprando queijo e salame, né? Ia comprando 10 quilos de um, 5 do outro, 20 do outro. Ganhava um saco de mandioca, um outro de laranja. Era muito engraçado e divertido. E aí tu vendia o saco de laranja de Aí mandioca? eu deixava ela ali com os pais dela, né? E eu ia pra cachoeira ver a minha avó, minhas 2 avós. Eu sempre fui apegado assim, com essa coisa de família. A minha mãe morava no Paraná nessa época, mas as minhas 2 avós em cachoeira. E aí, final de semana, era um sim, um não, ou um sim, o outro também, eu tava lá. Ficava o final de semana com elas, adorava, assim, sempre foi muito bom. E aí, nessa viagem, chegava em Cachoeira, eu comecei a ir nos armazéns das vilas ali. E aí, a primeira vez foi muito estranho, né? Porque eu cheguei com o carro sentado, assim, de tanto queijo, sei lá, 100 quilos de queijo. Não sabia o que ia fazer com aquilo, né? Aí eu comprei por, sei lá, R$5 o quilo e ia vender por 12 o quilo. Aí cheguei no armazém, o cara quer comprar queijo. Queijo? Como assim comprar queijo? Não, eu tenho aqui, trouxe ali da Quarta Colônia, e que aprova um aqui, já cortava um pedaço pro cara, o cara, mas que queijo bom. E é bom mesmo ali, né? E aí, eu quero, me deixa aí 4 peças dessas. Tá, deixava 4, pesava. Salame, não, salame, né? Tá. E aí ia pro outro, ia pro outro. Aí eu já pegava o telefone do pessoal, já fui criando meu CRM. Depois eu já ia fazendo as encomendas. Quanto você vai querer? Já falava antes. Claro. Eu vou querer 10 quilos, beleza. Outra. E aí eu já ia organizando e assim eu fazia. Aí quando não vendia, que às vezes, pai, não vendi o da semana passada, estou com tudo aqui ainda. Puxa vida, eu tinha que achar um cliente novo, né? Ia rodear para achar alguém novo para comprar aquela quantidade. Ou se não, eu ia lá para minha avó
tinha que lavar os queijos, porque ele começava, né, o queijo jovem, às vezes começa a largar um caldinho, assim, tinha que lavar, passar um pano, secar, botar no sol, fazer como eles fazem na quarta colônia. Não podia perder o padrão de qualidade deles, né? Então eu já aprendi com eles, tá? O que eu faço se eu não vender? Tu faz assim, assim, assim. Eu tinha aquela manobra, né? Alguns já estavam em geladeira, iam para geladeira, só que não tinha espaço para tanto queijo na geladeira. Às vezes era 40 quilos de queijo e estava entupido ali, né? Aí às vezes dava um de presente para um tio, para alguém, era uma lida, né? Mas dava um dinheirinho que dava para manter a semana. E aí eu comecei a fazer brick de carro, comprava, vendia carro nesse meio tempo. E eu aprendi uma boa lição com comprando e vendendo carro, que carro é fácil de vender. O difícil é comprar. É mais difícil comprar do que vender. O segredo é a compra. Então, se tu pega na tabela FIPE de hoje sei lá, qualquer carro, pega uma Hilux, custa 150 mil. Se tu vai vender ela por 145, tu vai vender ela. Então, é fácil de vender. Ela está em boas condições, tu já examinou a mecânica, não sei o que, ela está com preço abaixo do que é o de mercado, tu vende fácil. Mas tu tem que comprar ela bem para tu ter uma margem, né, para poder vender rápido. Então, o segredo sempre do negócio de carro, acredito que até hoje seja assim, seja a compra. Tem que comprar muito bem. Eu acredito que o segredo do varejo, no geral, né? é comprar, né? Tem que comprar muito bem. Tem que comprar bem. Se tu comprar bem, tu tem margem, tu consegue vender. Senão tu vai estar esguelado ali. E o grande desafio de muito negócio aí é que não tem margem. E se não tem margem, o lucro está comprometido. Né? Tu precisa ter margem, tu precisa ter giro, né? Para daí, então, tu ter lucro. É isso aí. Né? Agora, se tu não o segredo na compra é uma dica preciosa aí. Vale pro carro? Tu aprendeu com carro? Aprendi com carro. Claro, eu já fazia com as roupas, né? Só que as roupas para mim era coisa tão natural, porque tinha que ir muito longe, buscar. Eu digo, tá, então é por causa da distância, porque aqui não tem essa oferta e tal. Mas o carro não, comprava aqui e vendia ali. Na época tinha os classificados do jornal A Razão. Cara, tinha que ser o primeiro a pegar os classificados às 5h30, 6 horas. Os caras começavam a largar. Para pegar as barbadas. Para pegar as barbadas, claro. Aí quando pegava a barbada... Mas aí não vendia pelo classificado. Já comprava pelo classificado e vendia direto. Às vezes vendia pro classificado também. Comprava e vendia ali. E teve uma situação que eu comprei de manhã e vendi de tarde. Um Del Rey. mas não era álcool. Não era. Mas Del Rey, para quem anda na colônia... Cara, era uma nave aquilo. Vai credo. Um som, ar-condicionado. Na época não eram todos que tinham ar-condicionado, né? Eu fui para a faculdade com ele de manhã, eu já não queria nem entregar aquele carro, né? Aí de tarde beliscou a venda, eu digo, tá, vai, filho, vai. Comprou de manhã e vendeu de tarde. Era o melhor negócio quando dava assim, às vezes empacava, né? Ficava um mês, 40 dias, e demorava. E aí tu tem que arrumar alguma coisinha, porque né, vai depreciando, troca um amortecedor. Pensando nas vendas, no empreendedorismo, o que funcionava lá atrás e não funciona mais hoje? O que hoje quem não mudou ainda precisa mudar? O que tu percebe assim que está diferente? Eu acho que o mercado era mais comprador, que nem essa história do queijo, por exemplo, não funcionaria de forma alguma, numa informalidade. O cara não vai ter dentro do negócio dele um queijo informal hoje em dia. Sim, hoje tá mais difícil. Fiscalização, a própria venda de roupa não existiria. Eu não faria de novo, sabe? Naquela época parece que era mais tranquilo. Não sei se é porque eu também não tinha família, era sozinho. Se desse qualquer problema, a bronca era só comigo. A gente vai criando mais responsabilidade, né? Então, coisas assim que eu fazia, que muitos faziam antigamente, talvez alguns façam ainda hoje, acho que não cabe mais. Tem que ser mais profissional. O mercado exige um profissionalismo melhor, né? Então, você vendia com muito mais facilidade. Hoje, não. Hoje, tu tem que ser... o produto tem que estar melhor, tem que estar mais embaladinho, mais bonitinho. Uma coisa meio de qualquer jeito. Não vai. Se tu vai vender, por exemplo, a kombucha numa garrafa PET reaproveitada, tá aqui, não sei o quê,
cara, ela não vai ter o mesmo valor do que tu ter embalado numa garrafa nova, com rótulozinho, com todo... Entendeu? Antigamente era mais fácil esse início informal e a transição pro negócio formal profissionalizado. Hoje... Já começa profissionalizado. Já começa profissional. O nível de exigência tá mais alto. Já tem que começar profissional. Então, fica mais difícil para o empreendedor sair do zero. Como eu saí do zero, ou menos zero até, menos alguma coisa. Porque tu tem que ter um nível de profissionalismo, o mercado te exige isso, né? Tu tem que te apresentar de uma forma diferente. Então, claro que depende do que tu for fazer. Não é também dizer assim, se tu não tem dinheiro, tu está fadado a não fazer nada. Não, muito pelo contrário. Se tu tem crédito, tem capacidade e resiliência, tu pega um produto consignado, vai lá e vende, paga o consignado e segue, né? Seja o produto que for. E tem muita gente que eu vejo, assim, eu admiro muito, que nem agora, tinha uma empresa vendendo verduras, por exemplo, né? Agora tem 2, eu acho, na cidade, talvez tenha até mais. E eu vi que os caras vendendo verdura, porque geralmente é uma coisa que você vende ali na feira, ou vende direto para os atacadistas para vender no mercado, Ceasa e tal. E os caras conseguiram embalar... Vendendo uma embalagem legal. E entregando em casa, sabe? São passos assim que eu digo... E, cara, aquilo ali está fazendo... Começou no fundo de casa fazendo, né, uma horta, deve ser grande hoje, deve comprar de outros horticultores, e criou um negócio. Então, tudo é possível. Eu acho assim, fantástico quando eu vejo assim, essas iniciativas e vejo o cara crescendo e vejo indo em frente, e aí daqui a pouquinho tem uma baita numa van adesivada, e o cara já tem uma segunda, já tem um caminhão, e vai embora. É muito legal, assim. E tem inúmeros nichos que podem ser trabalhados. No agronegócio tem muita oportunidade, tem muita gente comprando e vendendo desde terneiro, cavalo, arrumando isso, aquilo, fazendo material para se usar no agro. Tem oportunidade em todos os lugares, mas é que tu tem que estar aberto às oportunidades. É o que eu sempre tento estar. Se tu fica no teu casulo, assim, na tua vida, só no teu network de sempre, tu tem que estar aberto. Se tu vai viajar para a Quarta Colônia, por exemplo, enxergar o que está acontecendo ali naquele lugar. Aí daqui a pouco tu vai a Foz do Iguaçu, tu vai ao Uruguai, vai para sei lá para onde, e cada lugar tu enxerga oportunidades e não sei o quê. Ainda bem que eu tenho uma mulher que é muito centrada, porque senão eu ia... Senão tu teria muito mais negócios. Tá louco, cara. Eu começo a enxergar as coisas, começo a viajar e ela me puxa as rédeas e digo, não, segura. Eu digo, isso aí é loucura mesmo. Essa complementariedade, essa parceria aí que é fundamental. Faz toda a diferença. Né? Princípios. Quais são os princípios do Ronaldo nos negócios? O que talvez tu acredita que é muito importante para ti, independente do que os outros acreditam, certo? Porque tem coisas que vão ser úteis, tem coisas que podem ser... Mas eu quero o que realmente é mais importante para ti. Entendi. Eu acho que a sinceridade nos negócios, a honestidade, eu acho que é um dos principais pilares. Assim. Se eu não acredito, que nem comecei a falar antes, né? Se eu não acredito que aquilo ali seja bom, eu não consigo vender. Se eu acredito, eu vendo. E a pessoa vai ficar grata por ter comprado, porque ela vai ter um retorno, seja o produto que for. Ela vai ficar satisfeita. Isso eu espero. Acontece de alguém não ficar satisfeito? Claro que vai acontecer. As pessoas são diferentes. Mas aí tem que recompensar de alguma maneira, né? Tem que manter essa honestidade, essa credibilidade sempre em alta. Eu acho que esse, para mim, assim, que era para ser uma coisa básica de qualquer pessoa, infelizmente a gente não vê isso no dia a dia do mercado. Era para ser o básico e hoje é um diferencial. Okay. Até e isso em casa a mesma coisa, com os amigos a mesma coisa. Eu acho que não pode, sabe, ter duas caras. Se isso aqui essa kombucha, eu estou falando que é boa porque ela é boa. Não é...
para agradar ou para isso ou para aquilo, sabe? Eu podia simplesmente dizer, legal, e não falar mais nela. Né? É esse tipo de coisa. Se eu gostei, se eu provei, não sei o quê, e eu me proponho a vender aquilo ali de uma forma, né, seja o que for, a honestidade eu acho que é um pilar fundamental. Maravilha. Que outro? Cara, outro princípio. Princípio para os negócios. Para os negócios. Tá. Pode ser para a vida também. Aí vem assim, a resiliência, o oposto de preguiça, que seria uma energia vital colocada nas coisas que tu faz, né? Se tu te propõe a fazer, faz bem feito, faz com capricho, te levanta cedo, vai fazer o que tem que fazer. Então, são princípios assim que eu acho que norteiam também qualquer situação, qualquer família, qualquer negócio. Eu acho que é muito interessante a criatividade, porque tu fazer alguma coisa com nada. A boate que a gente abriu em Cachoeira, por exemplo, o Pirata, surgiu eu e um amigo, o Rosinhas, lá de Cachoeira, amigão. Eu tenho uma felicidade de ter tido sócios que são meus amigos até hoje. Então, isso já me deixa muito satisfeito, assim, porque não teve inimizade, sabe? Isso é um diferencial teu. E o Rosinha é meu amigo até hoje, enfim, a gente até não se fala tanto quanto deveria, mas quando a gente se fala é uma irmandade. E nós estávamos remando lá no Rio Jacuí, de caiaque, e daqui a pouquinho eu estava já com a ideia de fazer uma festa. Eu queria fazer uma festa grande em Cachoeira. Eu morava em Santa Maria, tinha agência e tal, queria fazer uma festa lá. E não se ajeitava. Aí o lugar, né? Os clubes estavam meio fechados, o boate que tinha lá era meio assim. Aí a gente enxergou o Clube Náutico, que era uma sede campestre do Clube Náutico lá, na beira do rio. Um prédio antigo em formato de barco, na beira do Rio Jacuí. Eu digo, cara, que lugar é esse aqui? Esse aqui é o Clube Náutico. A gente entrou, chegou pelo rio, para tu ter uma ideia, né? Remando ali. Entramos ali, abandonado, atirado, mas um lugar, um astral fantástico, sabe? Essa coisa de energia, né? Cara, esse lugar aqui, vamos fazer aqui a festa. Mas fomos descobrir quem era o presidente, quem era não sei o quê. Aí a gente foi analisar a estrutura do lugar. Não tinha luz, estava cortada, não tinha água, telhado tinha que remendar, o piso tinha que remendar. Cara, tinha que investir uma grana. Não tem como fazer uma festa, não vai tirar nunca. Imagina tu vai investir, sei lá, chutar um número, tá? Vai investir 50 mil para tirar 10 numa festa. Não existe. Vai ter um prejuízo medonho. Aí eu tive a ideia, comentei com o Rosinho, de cara, se nós pegássemos de econômico daqui, ou alugasse, ou enfim. Aí a gente fez a proposta, a gente pegou de econômico. Fizemos uma empresa, um CNPJ, fizemos uma parceria com eles, um contrato de economato, que não tinha um aluguel fixo. A gente ia pagar um percentual, que era pequeno, mas a gente ia fazer as melhorias, ia descontando desse percentual. Tá, beleza, vamos fazer. Tá, enlouquecido, né, gurizada? E aí, quanto que tu tem de dinheiro? Ele, não tenho nada, cara, pelado. Eu tinha R$1.000, que na época, hoje seria o quê? 10 mil para abrir uma boate. Tá, é com isso que nós vamos. E aí, de novo, a história do crédito. Cara, vamos precisar de madeira. A gente foi lá numa madeireira, um conhecido. Quanto de madeira? Tanta. Como é que tu vai pagar? Cara, não sei. Nas festas a gente vai te trazendo. Pode ser. Pode levar. Tinta. Tudo foi assim. E aí eu terceirizava som, terceirizava luz, terceirizava a copa no início, terceirizava um monte de coisa. Fizemos uma primeira festa, foi num Natal. A minha mãe se aposentou da Caixa Federal, então trabalha muito bem com dinheiro. Nessa época ela já estava morando em Florianópolis, aí eu convidei ela para me ajudar. Digo, preciso de uma mão, que estou com pouca gente. Deixei ela no caixa da portaria, que era o lugar mais sensível, sim, né? E eu digo, cara, fica aqui, que aqui que vai entrar o dinheiro, me ajuda. E ela veio, me ajudou naquela empreitada. O meu pai me ajudava porque meu pai morava em Cachoeira nessa época, me ajudava na questão das reformas ali, com gente,
para coordenar essa parte, né? Era marceneiro, era pedreiro, era não sei o que, encanador. E ele me deu uma baita mão ali também. Tudo muito assim, caseirão. A gente botou quase 1.000 pessoas, cara. Deu 980 e tantas pessoas na primeira festa. E a mãe apavorada, porque ela, né, ia socando dinheiro. Eu digo, me ligava, faz a sangria aqui que tem que tirar esse dinheiro daqui. E o lugar era no meio de uma vila lá em Cachoeira, numa vila bem braba, assim, na Cristo Rei, na beira do rio. Perto de um presídio. Então, o lugar, um astral fantástico. Mas tu descia do centro ali da Igreja Matriz, ia lá na beira do rio, dobrava e numa estradinha de chão, e aí entrava, assim, como fazia antigamente aqui no comercial aqui, lá no Náutico, sabe? Aquele astral, assim. E era aquilo ali. E o pessoal enlouqueceu, adoraram. Foi uma baita festa mesmo. E aí eu tinha uma parceria boa com o Maurinho, do Absinto, ele indicava os DJs, banda. Sempre tive várias parcerias de todos os lados. Então a gente trocava muita informação, né? E sou grata a muita gente assim, que ajudou naquela época. Tinham vários amigos que ajudaram também, enfim. E aí a festa foi muito boa. Aí no outro dia, pagando, né? Tava um monte de mãozinha esperando, né? O cara da madeira, o outro da tinta, o outro não sei do que. Paga o pessoal da noite, paga a segurança. Tinha 40 pessoas trabalhando na noite, tu imagina? 40 pessoas. E aí nós começamos a descobrir algumas coisas que foram acontecendo. Na primeira noite, tinha um pessoal que queria invadir a festa. O pessoal da vila, ali né? Do lado, os vizinhos, quiseram invadir a festa. Aí, cara, mas vai dar problema, né? A segurança não era tão grande. Aí a gente conseguiu espantar eles, né, de algumas formas. Tinha gente vindo de canoa pelo rio, cara. Não, é muito engraçado, assim. E dá um livro. Só essa parte da história dá um livro, cara. É muita história. E aí, assim, foi indo. Tinha um cara que era um ladrão famoso ali em Cachoeira. O apelido dele era Papai Noel, porque ele foi preso, trancado numa chaminé. Estava entrando numa casa pela chaminé, ou saindo já, sei lá, e ficou preso ali, não conseguiu sair. E aí, apelidado era Papai Noel. E aí, eu contratou ele foi lá pedir emprego, né? E a gente já... Aí eu digo, não, chamei ele para um canto, olhei, né, bem para ele, cara, é o seguinte, ó, eu vou te dar essa oportunidade, eu vou te dar um emprego aqui, tu vai cuidar dos carros. Tinha 200 carros no estacionamento, mais ou menos, cabia. Tu vai ser o cara responsável para cuidar dos carros. Se sumir com um alfinete dentro de um carro, qualquer coisa aqui... É contigo. Vai ter mais 3 pessoas trabalhando contigo, mas tu é o cara. No final da noite eu vou te pagar. Tu quer trabalhar com dignidade, é assim. Mas se der qualquer coisa... Cara, nunca sumiu nada. Nunca roubaram nada. Tipo assim, botar a raposa para cuidar do galinheiro, que a gente diz, cara, a raposa fez um trabalho... Não, mas isso tem algo estratégico aí. Né? Dado todo o contexto que tu descreveu, pela localização, pelos vizinhos, pelo bairro, tem todo um... Que daí respeitavam ele. Sim. A malandragem não ia, porque não, fulano tá cuidando, não vamos lá. Aí teve um dia que um drogadinho, que não era da turma ali, lá da turma do centro, que nem a gente diz, né? Foi roubar um carro e ele, malandro, né, viu aquela movimentação, os caras chegaram nesse carro, o que eles estão rodeando aquele ali? Chegou lá, os caras estavam tentando roubar. Foi a única vez e ele pegou no flagra os caras, pela malandragem dele, assim, de cuidar. Sim. Aí, digo, pô, fantástico, né? Tipo assim, salvamos aquele cara, ele trabalhou comigo 3 anos, eu acho. Foi o tempo teve dele. 3 anos esse negócio. 3 anos esse negócio. E ele trabalhou comigo quase que todo o tempo, assim. Os eventos, eles te dão Paulo, o nome dele, eu não lembrava do nome dele, o Paulo, chamava. Papai Noel. Lembrei. Talvez o Paulo esteja empreendendo. Isso, vai ser lembrado da história, dizer, pô, foi aquele cara mesmo que me deu essa oportunidade. Ou conhece o Papai Noel de Cachoeira do Sul. Né? Agora, muito, muito interessante na tua trajetória essa questão das vendas, dos eventos, né, de todo esse teu dinamismo. Né? Eu ia falar que os eventos eles te dão uma oportunidade de aprender muita coisa e exige respostas rápidas. Né? Muito rápidas. Muito rápidas. Né? Muitas vezes tu tem um prazo ali correndo
para acontecer o evento e tu fazer tudo acontecer dentro daquele tempo. Eu aprendi muito com eventos. Hoje a gente faz mais evento corporativo, os treinamentos acabam sendo eventos e essa área é uma área que te desafia, te provoca e te desenvolve muito, né? A gente começou lá em Cachoeira, o Pirata, enfim, ele tinha um problema, porque era na beira do rio, todo inverno inundava. Dava enchente. Então tu tinha que fechar durante um tempo. Eu tinha que fechar durante 4 meses, às vezes. E aí eu abri um outro bar. Aí eu tinha que tinha um ecossistema em volta daquilo ali. Tinha funcionários, tinha, sabe? Eu mesmo tinha que me sustentar de alguma forma. Fechava ali. Abri um bar. Abri um bar. A gente abria. Aí do Pirata teve o primeiro foi o Taberna do Pirata, teve o Pub do Pirata e o Pirata Club, que era num outro clube na cidade, lá no centro. Temos 3 bares. E teve um evento que foi bem bacana, lá em Cachoeira, foi no CTG, lá, José Bonifácio, que é dentro da Fenarroz, que era um evento de educação física. Eles me procuraram e queriam fazer esse evento, né, com a gente. E aí, que estava com problema de lugar e não sei o quê. E eu me dava muito bem com o patrão do CTG. E aí falei para ele, cara, dá para fazer uma festa aqui, assim, 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 assim. Eles pensou, é um CTG, né, cara, é música gaúcha, não sei o que, né? Não, mas é uma festa Tá, vamos fazer. Como ele tinha um relacionamento muito bom comigo, ele apostou. Cara, fizemos um festão, deu quase 2.000 pessoas, foi muito grande, muito boa, e a gente transformou o CTG numa boate, porque aí tinha iluminação, tinham vários bares, várias ilhas, né, tinham 4 pistas diferentes, com som diferente, e tinha uma multidão desse pessoal desse congresso de educação física. E aí nesse evento, um dos organizadores, o João, amigão também até hoje, lá de Caçapava, me chamou. Cara, tu não quer fazer uma festa lá em Caçapava? Caçapava, ele tinha um site. Na época, a gurizada criava um sites, iam para as festas e tiravam umas fotos. Lembra dessa? Lembro. Tiravam foto e publicava, enfim. E ele tinha esse site, queria fazer uma festa e gostou do estilo de festa que a gente fazia. Porque era muita loucura nossas festas. Assim, como eu já tinha muita estrada, né? E a gente botava muita loucura, assim, tinha clown caminhando por dentro, daqui a pouquinho tinha dançarino em cima dos queijinhos, como a Ibiza fazia. Tu inovava. Muito, muito. Trazia o que tinha fora. O que tinha fora trazia, e aí sempre trazendo coisa nova. É um desafio, porque daí lá pelas tantas, tu fica numa obrigação de estar trazendo sempre coisa nova. Né? Quando tu começa a fazer a mesma coisa, o pessoal já, opa, mas esse aqui eu já vi, já quer uma coisa diferente. Então era sempre um desafio. E aí a gente foi fazer em Caçapava e explodiu, assim, ó. A gente chegou com uma van lotada de modelo e de gente, com as camisetinhas do Pirata e agitando, e começamos a vender ingresso e falando quem que ia tocar e qual era a banda, e explodiu. E aí a gente criou o Pirata Voador. O Pirata Voador fazia festas itinerantes nas cidades. Eu tive 2 parceiros que foram os maiores, assim, que era o João e a turma dele no Reponte, lá em Caçapava, e o Nenê em São Gabriel, que tinha o Na Balada. Na Balada SG era o nome do site que ele tinha também lá. Foram os 2 principais parceiros. Assim, tiveram outros, mas Caçapava e São Gabriel... Tu fez mais eventos. Fizemos muitos eventos. E cada evento era num lugar diferente, naquela cidade. Então, uma vez era aqui, outra vez era lá, outra vez... A gente pegava, às vezes, um galpão, que eu estava comentando antes com os guris ali, um galpão fechado. Vamos fazer aqui. Aí botava iluminação, botava isso, e transformava aquilo ali. Eu tinha muito tecido... E aí tinha uns tecidos flúor que a gente colocava com luz negra e fazia... Cara, tu não imaginava que tu estava naquele ambiente. Era uma época que dava para fazer isso, né? Hoje em dia... Não, hoje em dia tá tudo... até para tu conseguir um alvará, para fazer um... tipo, muito diferente. Era uma outra época. Hoje em dia é mais burocrático, digamos assim, né? E aí... É exatamente o que tu estava dizendo, assim, a questão do evento. Porque tu cria um negócio, né? Então a gente criava uma planilha de custos, por exemplo, daquele evento, e
tem que ter isso, tem que ter isso, tem que ter... E fazia a gestão de todas aquelas situações, quem que vai tocar, quem que vai ter nas copas, que bebida que nós vamos vender, onde é que vão ser as copas. Então eu sempre botava muito mais copa do que o normal faz. Eu botava algumas modelos com os baldinhos transitando pelo pessoal, porque tu tá dançando e tá com sede, tu não vai parar de dançar para ir lá na Copa pegar, sabe? Às vezes tem uma fila. Não, tem que estar disponível os negócios. Tu colocava modelos. Claro. Elas tinham os lencinhos de pirata na cabeça, assim, enxergava de longe. Assim. Era muito top. E aí vendia muito, né? Vendia muita bebida. E aí a festa que tem muita gente bonita, para não falar só de mulher, homens também, muita gente bonita, a cerveja gelada, a bebida, o som bom, cara, não dá briga. Raras vezes a gente teve momentos de briga, sabe? Porque o ambiente está tão agradável, está tudo tão bom, e nunca era uma pista só. A gente partia de 2, 3, 4 pistas. Então, tu não gosta de rock, vai escutar... sei lá, pagode, vai escutar outra música, então agradava todo mundo, sabe? A gente tinha sempre essa ideia. E todas as festas eram assim, sempre tinha mais de um ambiente. E aí te dá casca, né? Porque, obviamente, a gente perdeu em algumas. Dava uma chuvarada, ou tinha um aniversário de alguém importante na cidade que a gente não sabia, e todo mundo ia no aniversário. Aí a gente, a gente tem que ter informação. A gente não pode errar de novo nisso. Aí, sabe? Tu vai aprendendo, vai aprendendo, vai aprendendo. E quando que tu foi para lavanderia, que foi teu negócio? Depois da RBS. Depois da RBS. Quando eu estava... A RBS foram 3 anos em Santo Ângelo, 3 anos em Santa Maria. E aí, cara, eu amava aquela empresa, assim, camiseta. Todos os colaboradores gostavam muito da empresa. E depois que o Nelson Sirotsky saiu, entrou o Duda, mudou o perfil de gestão, o negócio se transformou diferente, não sei se melhor ou pior, mas diferente. E eu sempre fui uma pessoa de mercado, na minha sala estava sempre aberta, tanto os colaboradores, clientes, agência, todo mundo entrava, saía a hora que queria, não tinha frescura, não tinha nada. Eu gostava muito de estar nas agências conversando, e estar nos clientes conversando, visitava junto com a equipe, e a gente tinha, enfim, era um clima muito bom. E aí eu me transformei num planilheiro. Aí começaram a cobrar números, relatórios. Superação, não sei o quê, preenche isso do fulano, preenche aquilo do fulano. Aí, cara, eu passava o meu tempo inteiro só na frente do computador, digitando, preenchendo planilha. Aí eu comecei a ficar chateado, desmotivado. Tipo, sabe? Profissional meio caro para ficar só preenchendo planilha o tempo inteiro. E para mim aquilo não era bom. Eu acho que foi um erro crasso, assim, mas enfim, era o modelo, era o perfil que eles estavam buscando para os gestores, era esse. Era o cara de controle, o cara de planilha, o cara que enxergava... Menos comercial. Maurílio, aqui ele diminuiu 3% no não sei o quê. Era o cara... Esse é o cara. É um cara que precisa nas empresas, mas talvez não seja o gestor. E não era tu? Não era eu, com certeza. Aí eu já não me enxerguei mais ali, cara, eu tô fora, eu já tô... Não, esse ambiente não é mais para mim. E aí eu comecei a procurar o plano B. E aí surgiu a possibilidade de abrir uma lavanderia. Mas como é que tu enxergou essa oportunidade? É tudo muito louco, né? Um amigão, o TJ, tá lá em Florianópolis, ele abriu uma lavanderia há uns 30 anos atrás, eu acho. Do nada, da onde ele tirou, não sei, eu nunca perguntei para ele, mas ele criou a ideia lá e começou a dar certo, e começou a dar muito certo. Quando eu ia buscar roupa em Santa Catarina, muitas vezes eu dormia na casa dele. E a casa dele era num chalé, assim, bem modesto e tal. Eu dormia no chão da sala, às vezes num colchãozinho ali. E, cara, aqueles irmãozão, assim, sabe? Meu irmão. E o cara cresceu legal, assim, tá super bem, né? E a esposa dele, trabalham muito, são muito sérios e muito pegadores. E ele muito empreendedor, sempre foi também. Ele vendia e comprava carro. A gente sempre teve muita afinidade. Ele é cachoeirense, mora lá. E aí, em um determinado tempo, ele disse, cara, por que tu não bota uma lavanderia lá em
em Santa Maria, não sei o quê, como é que é esse mercado lá. Eu achava que era um mercado que eu não conhecia, né? Eu digo, eu vou observar. Comecei a dar uma estudada. A minha esposa sempre foi muito do pega, assim. Então ela pensava assim... Ela fazia o que na época? Na época, ela trabalhava na Dúlios. Vendas? Vendas na Dúlios. Ela trabalhou uma época no Boticário, em Cachoeira. Aí depois em Santo Ângelo, teve uma agência de modelos em Santo Ângelo chamada One, que era uma filial de uma de São Paulo. Trabalhou um tempo com isso. E depois aqui ela estava trabalhando como vendedora na Dúlios, né? Na época que eu estava na RBS, que também foi uma baita escola. O seu Claudir da Dúlios ali é craque. A gente usou uma baita, vou falar depois, a gente usou um baita ensinamento dele quando a gente abriu a lavanderia. E aí ela lavava roupa em casa, com muito prazer, aquela coisa assim, né? Muito natural. E ela perguntava para mim assim, quem é que vai lavar roupa em lavanderia? Sabe? Parecia uma coisa mais snob, talvez, sabe? Lava em casa, quem vai lavar... E aí, né? E aí, cara, todo mundo lava, né? Camisa, não sei o quê. Não, mas lava em casa. Aí ela começou a perceber as pessoas, as amizades, que as pessoas lavam roupa em lavanderia, leva edredom, leva isso, leva aquilo. E tem muitas pessoas que lavam tudo. O tempo das pessoas é tão precioso que as pessoas não querem perder tempo lavando roupa. Elas não querem perder tempo fazendo comida. Elas pedem comida, elas... né? Às vezes é prazeroso fazer comida, ótimo, mas por prazer, não por obrigação. Lavar roupa, eu quero lavar isso aqui, beleza, vai para o tanque, então vai para a máquina, mas por prazer, não por obrigação. Porque é tão barato tu fazer esses serviços fora que o teu tempo tu tem que usar com a tua família, vai ler um livro, vai passear, vai namorar, vai assistir um filme, algo bom. Não perder aquele tempo precioso fazendo uma coisa que tu não quer fazer, né? E aí ela entendeu essa lógica e disse, pá, é mesmo, né? E a gente começou a fazer um teste e conversar com as pessoas e achou ali no Roio, com o Rui Gifone, na época, eu comentei com ele que eu queria fazer isso e disse, cara, eu tenho um lugar para ti. Ali no subsolo, assim, era uma coisinha fechada, né? Uma salinha. E eu digo, tá, mas aqui dá para melhorar essa salinha, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, ali atrás dá para botar umas máquinas. Tá, fechamos o negócio, e aí em seguidinha teve o desligamento ali da RBS e a gente já entrou com tudo. E aí entra a lição do seu Claudir. Abrimos a lavanderia, não tinha nada dentro. Tá abrindo, tá vazia, né? E aí a Cibele me falou, olha, o seu Claudir contou pra gente que no início das lojas ele pegava um monte de caixa de sapato vazia e botava nas prateleiras, porque ele não tinha. Ele tinha, sei lá, 10 pares e tinha espaço para botar 200. E aí ele enchia de caixa vazia para dar volume. E aí nós pegamos as nossas roupas. A lavanderia já amanheceu bombando, né? Nos cabides tinha coisa nas prateleiras. Muito bom. A lição do seu Claudir. E funcionou, porque daí aquilo vai chamando. E a gente tem clientes de lá do início que estão conosco até hoje. Cara, uma hora a gente vai ter que dar um prêmio para essas pessoas. Que maravilha. Talvez a ideia que tu está buscando, a oportunidade que tu está buscando, está aí ao teu redor. Tem alguém fazendo algo que está dando certo, está prosperando, né, que tu pode trocar uma ideia e tu pode até não ter experiência, mas se tu estiver disposto a pesquisar, ouvir. Muito interessante essa tua jornada com a Bambu Lave. Muito legal. Já são 13 anos? 13. Fechando esse ano, não fechou ainda. Se eu não me engano é novembro, 13 anos. 12 mais 1. A Smart é um pouquinho antes, porque ela não era... Mas comigo também é novembro. Ela já existia, ela foi comprada de um sócio. Ela foi comprada? A Smart surgiu como mídia indoor. Ela tinha TVs em lugares e tal, e vendia mídia naquilo ali. Teve uma época que nas lotéricas, nos espaços... Academia, salão de beleza. Hoje isso foi... Tem ainda mercado para isso. Tem mercado. Mas tu saiu totalmente disso? Quase. Tu ainda tem?
Mais ou menos. Tem algumas parcerias, na verdade. Sim. Mas né, não saí totalmente, mas eu não estou investindo nisso. Sim. Mas nasceu como indoor e depois virou outdoor. Isso. Aí o meu ex-sócio, né, o Palito, que é o Leonardo, pessoa bem querida aqui da cidade, todo mundo conhece e tal, que também meu amigão até hoje, ele tinha um outro sócio antes, já existia essa empresa, e aí quando ele soube que eu saí da RBS, ele me procurou, disse, cara, tu não quer ser meu sócio, assim, 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 tá, mas não tem grana agora, não, mas flexibilizou para eu entrar, tinha um valor, obviamente, de TVs, de material, ele deu me dá tanto, o resto vai me dando assim, vamos junto, vamos embora, então. Aí que eu abracei junto com a lavanderia a questão da Smart. Só que era uma força de venda tão grande, um esforço, a gente vendia aquela mídia indoor e o ticket era muito baixo e começava a dar muito problema. Hoje eu acredito que não dê mais, mas na época caía muito internet e aí o cliente está anunciando, aí tu foi naquele lugar e a TV está desligada e aí não sei o quê, e aquela coisa do cliente estar satisfeito, aquilo começava a me remoer por dentro, me chatear, e aí eu comecei a me chatear e não dava certo, cara, tem uma coisa errada. E eu tinha levado um projeto para o Grupo RBS, enquanto eu era gestor dos jornais ali, que era justamente de mídia exterior. Eu fiz um projeto amplo para eles sobre mídia exterior, que eu estava estudando bastante. Tinha ido a São Paulo estudar um pouco sobre isso, naqueles Maximídia, naqueles encontros. E tinha tido... Eu tinha uma outra empresa um tempo atrás, que era no teto de táxis. Eu fiz isso em Florianópolis, coloquei lá. Fui boicotado lá por ser gaúcho. Tipo aqueles de Nova York, que tem no Rio de Janeiro, alguma coisa. Aqueles... E aí o meu tinha um diferencial, que tinha um botão de pânico em caso de assalto, ficava um luminoso lá dentro, tinha um botão de livre e ocupado, tinha alguns diferenciais assim, bem bacanas. Sempre tinha que inovar, né? Não podia fazer o mesmo que os outros. E aí, esse não deu certo, esse eu tomei um prejuízo medonho. Fiquei 1 ano e quase 2 anos botando grana nesse negócio e não foi, mas faz parte do jogo. E... me perdi agora onde é que eu estava. Bem interessante esse ponto também. Agora tu estava falando sobre o estudo que tu havia feito para o Grupo RBS. Sim, da mídia exterior. Perfeito. E aí, em função desse negócio dos táxis, eu tinha estudado bastante e estava aprendendo muito sobre mídia exterior e levei um projeto pronto para eles. Porque eu tinha uma reunião mensal em Porto Alegre com os diretores, né? E a gente se reunia com os gerentes do interior e, eventualmente, os diretores estavam um aqui, outro ali, estavam presentes. E aí, numa oportunidade, eu mostrei o projeto, disse, cara, olha aqui, ó, uma baita oportunidade para o grupo, assim, assim, assim. Eles olharam, meio torceram o nariz, tá, vamos dar uma analisada nisso. Tá, engavetaram, beleza. Quando eu saí, eu digo, eu tenho um projeto. Eu vou trabalhar com mídia exterior, eu vou trabalhar com outdoor. E aí eu falei pro Palito na época, de cara, vamos fazer isso. Dá mais dinheiro, dá menos trabalho, né? O ticket é muito maior, assim, assim, assim. E a gente começou. Aí colocamos 1, 2, fomos indo, 10, 20. Aí tinha uma outra operação de um amigo nosso. Ele tinha, se não me engano, uns 15 pontos. E ele quis ir embora de Santa Maria e nos ofereceu para comprar os pontos dele. E nós, compramos, aí já quase que dobrou o tamanho, a gente já tinha umas 30 e poucas placas e fomos indo, e foi bem bacana. E aí, uns 3 anos atrás, o meu sócio, que era o Palito, resolveu vender. Ele disse, cara, eu não aguento mais funcionário, não aguento mais venda, eu quero ir, eu quero ir para outro ramo, não quero mais isso aqui. Quero trabalhar com outra coisa. Digo, tá, beleza. Aí ele cansou do negócio, né? A gente já estava, 8, 9, 10 anos ali. Ele cansou, me ofereceu. E eu não tinha grana na época. Aí eu tentei arrumar um comprador. E o comprador que apareceu não eram bons negócios. Eram pessoas que não iam agregar, né? E eu não estava muito confortável em ter 50% do negócio com uma outra pessoa que talvez, né, não fosse agregar nada. Aí ele estava precisando, assim, não, eu preciso vender agora, que era em dezembro, eu vou para a praia e eu quero estar com isso resolvido.
E aí, cara, eu tenho uma caminhonete, nós tínhamos comprado um terreno, já uma sede, tem a metade da sede que de repente fica contigo, tem isso, tem aquilo. Fiz uma composição, ele me fez uma proposta dentro disso que eu tinha, super parceiro de novo. E aí o cara, ele fez, me dá tanto, vamos fazer assim. Cara, na proposta que ele fez, eu obviamente, nem regateei, porque era um negócio de amigo com amigo, né? Digo, tá feito. E aí, a partir daí, assumi os 100%, comecei a pensar outras coisas, enfim, e foi bem bacana também, uma baita trajetória. Maravilha, 12 anos. 13 anos. Tá fazendo 13 também comigo, né? Com ele já tinha acho que uns 2 anos antes, então no contrato social lá ela é um pouquinho mais velha, mas eu conto os 13, que é onde eu botei a mão. Que é o tempo contigo. É. A Dermage está com quanto tempo? Dermage a gente comprou em setembro, há 1 ano e meio. 1 ano e meio. É. A Dermage era um repasse, né? Era uma empresa que já estava operando. Já estava operando aqui, era uma loja de rua. A gente comprou e botou no shopping, mudamos um pouco a cara dela, assim, de alguns aspectos. E o que tu aprendeu com franchising, com a franquia? E o que de uma forma bem resumida? Tem muita coisa, né? Eu leio bastante sobre isso já há algum tempo, mas eu precisava ter a prática, precisava sentir como é que era ser franqueado para talvez um dia ser franqueador. Então eu tinha que entender a dor do franqueado e tal. E com essa oportunidade nos proporcionou isso. Assim, foi um baita no aprendizado, foi uma escola, né, se nada mais tivesse feito com essa empresa, né, com a Dermage, só essa escola já teria valido muito. Sim. Então, escola em todos os sentidos, de coisas que são boas de fazer e de replicar, e de muitas coisas erradas. Também a gente percebe, assim, às vezes, e algumas tu consegue sugerir melhoras, e a Dermage tem esse ponto bem positivo, que é uma empresa familiar. A gente conheceu os donos, os criadores, o CEO, toda a turma ali, os diretores, e eles são muito abertos. Então é interessante tu ter uma franquia onde tu possa ter uma voz, tu possa dar opinião, por mais que às vezes não seja aceita, óbvio. Um monte de gente dando opinião, mas eu senti essa reciprocidade, sabe? A própria, por exemplo, a criação dos outdoors. Quando a gente comprou, eu digo, vou colocar outdoor. Pedi para a equipe de marketing lá, digo, eu preciso que tenha a marca muito grande, que não é uma marca tão conhecida na cidade, né? Que seja grande e que o ponto, né, o Royal Plaza Shopping, seja também grande. O resto vocês fazem como vocês achar melhor, mas eu preciso desses 2 itens que sejam destacados, né? Para as pessoas saberem Dermage no Royal Plaza Shopping. E aí veio de lá uma arte bonita, uma mulher, não sei o que, uma modelo, um tom laranja, não sei o que, a marca num cantinho lá embaixo. Não tinha e o local menor ainda, né? Bom, tinha que fazer um esforço para poder enxergar onde é que era. Tipo, não era isso que eu pedia, tipo assim, um briefing, né? Dá para melhorar isso assim, aí eles foram melhorando, tá. Ficou mais ou menos. As outras artes eu já fiz por aqui. Nesse caso tinha essa flexibilidade. Exatamente. Então é uma marca que nos proporcionou flexibilidade. A gente usou inclusive pessoas da cidade, no Dia das Mães, a gente fez uma campanha com algumas mães daqui, foi algumas coisas bem bacanas, assim. E então, mas a gente sabia que ela era assim, porque antes de fechar o negócio, a gente foi 2 vezes ao Rio de Janeiro, sentamos com eles para conversar, para conhecer. Eu já coloquei uns empecilhos, já dei umas provocadas para ver como é que ia ser a devolutiva desses problemas, né? E tudo assim foi mais ou menos se encaixando. Então, eu fiz algumas coisas para o negócio não dar certo, para ela dizer, não queremos. E aí eu coloquei algumas coisas, e elas, não, tá, vamos fazer, vamos fazer. Vamos ter que fazer então, né? E aí para fechar, em dobro VIP, tá? Que a gente não falou sobre esse teu empreendimento, que é uma inovação aí. Santa Maria, Alegrete, onde mais? O Em Dobro VIP,
é uma ideia de um amigo lá de Florianópolis, que também veio de lá, um outro amigo, o César, trouxe para cá ele pensou no negócio e compartilhou comigo e diz assim, cara, vamos fazer esse negócio, vamos fazer. Vamos. Eu comecei a estudar, fiz algumas contas, cara, vamos fazer. E aí ele estava com a ideia, mas ele não estava como executar a ideia. Nem financeiramente, nem tempo e nem... Enfim, não estava conseguindo executar. Existia só a ideia. Aí eu fui atrás de pessoal de TI, de programadores, de não sei o quê. Montei todo o aplicativo do zero. Ele estava lá e eu estava aqui. E aí consegui montar todo o aplicativo do zero, só com as ideias. E aí o cara fazia e a gente foi colocando melhorias no aplicativo. Não, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter gateway de pagamento, tem que ter isso. E aí ficou perfeito, assim como a gente tinha imaginado naquele momento, né? Hoje eu já enxergo melhorias que têm que ser feitas de novo, mas enfim, ficou bem como a gente queria. E aí o aplicativo está pronto, vamos para o mercado. Vamos começar em Santa Maria. Eu digo, não, Santa Maria não, né? Santa Maria é grande, é um compromisso muito maior aqui. Vamos escolher uma outra cidade que seja um desafio maior, assim, uma cidade menor, menos população e que seja mais difícil, talvez, de fazer negócio. Se é para fazer um desafio, vamos fazer um desafio grande. E aí a gente começou a pensar em algumas cidades e surgiu uma possibilidade no pessoal de Alegrete, que tem o portal Alegrete Tudo, eles têm a rádio lá também. E aí eles ficaram sabendo do negócio. E, cara, vamos fazer em Alegrete, não sei o que. Tá, vamos fazer em Alegrete, então. E aí a gente fez uma parceria com eles e fizemos o piloto em Alegrete. E tem 49 empresas em Alegrete. Que fazem parte do aplicativo. Que fazem parte do aplicativo. Que colocam lá os serviços, produtos. Eu falo um pouquinho agora como é que funciona, né? E tem vários assinantes, tem acho que em torno dos 400 assinantes lá em Alegrete no projeto piloto. Então, claro que teve problemas, teve... Os 400 assinantes e 49 empresas é um bom número. É um bom número. Para um primeiro projeto é um bom número. A gente sempre queria mais, a gente imaginava que poderia ter 1.000 assinantes em Alegrete, a gente imaginava que poderia ter... Mas, enfim, depois a gente cai na realidade, não, é um baita número, né? O aplicativo funciona, é muito simples, assim, o que ele é, né? Em Dobro VIP é um marketing de experiência, né? Partindo da premissa do marketing, né? Então, as pessoas, consumidores, eles assinam o aplicativo, o preço de hoje é R$ 99,00, e dá direito a tu usar durante um ano todas aquelas ofertas dos parceiros que estão ali disponíveis, né, que estão cadastrados conosco. Ele vai ganhar em dobro a primeira vez que ele for em cada um dos estabelecimentos. Então, a primeira vez? A primeira vez. Então, por exemplo, para ele conhecer o estabelecimento. Isso, ele vai ser recompensado ganhando em dobro. Para ele conhecer um novo estabelecimento, ele ganha o dobro. Isso. E a empresa, ela ganha um cliente novo. Ela abre mão de 50% para ter um cliente novo. Cara, é um ganha-ganha assim, fantástico, é uma baita de uma fórmula. Porque tu imagina assim, tu vai pagar 99 como consumidor. Tá? Tu foi ali na Bambolave Lavanderia, tu vai lavar... Ali nós temos 3 ofertas. Tu vai lavar um edredom, custa 45, tu ganhou o segundo edredom. Então tu já poupou 45. Dos teus 99, tu já está só em 54. Uhum. Aí, ainda na Bambolave, tu vai lavar um terno e uma camisa que custa 60, ou 4 camisas, tu vai ganhar o dobro. Só ali tu já matou os teus 99. Então, se tu pode usar 2 vezes na Bambolave? Na Bambolave pode usar 3. Pode usar 3. Cada item ali é uma experiência diferente. Então, ali, eu como lojista agora, tá? Eu quis que o consumidor experimente o edredom, que ele vai lavar o resto da vida dele com a gente. É muito diferente o produto que a gente usa. Roupa quilo, né? A roupa quilo, tu vai lavar 1 quilo, vai ganhar o outro quilo. É um outro produto. E aí a gente compete de alguma forma com esses autosserviços que tem bastante agora na cidade, né?
a roupa quilo ali, por exemplo... Mas a pessoa lá vai ter que ficar esperando, né? É essa a diferença. A gente até pensou, cara, quem sabe a gente vai entrar nisso também, mas eu acho que não é tão bom assim, porque tem um público que tem tempo, ok. A gente sempre quer entregar tempo para as pessoas, voltando àquele... né? Mas quem tem tempo, tu vai ficar ali 45 minutos na frente de uma máquina para ela lavar. Aí tu vai tirar e vai ficar mais, sei lá, 40, 50 minutos para ela secar. Tu vai fazer o trabalho. E se tu botou uma preta com uma branca e manchou, tu que fez. Não vai reclamar para quem, sabe? Não tem. Praticamente o mesmo valor. Eu até não sei se não é o mesmo valor, muito próximo. Tu vai pegar todo aquele cesto que estava ali, vai chegar lá no balcão da Bambulave, vai largar e vai virar as costas. Tu vai receber no teu WhatsApp ali o teu haul e daqui a um dia, 2, vai estar pronto naquele mesmo balcão, dobradinho, sacadinho, só chega e pá. Então, o que a gente entrega é tempo, mais do que qualquer outra coisa. Então, só na Bambulave, quase que ele tira o... Já tirou. Ele tira a assinatura. Tira. Eu vi um outdoor teu aqui num ponto nobre aqui. Fernando Ferrari. Pague 99 e economize 5 mil. Vai dar mais de 5 mil, viu? Mais de 5 mil? Vai dar mais. Porque aí tu vai lá no Frei Pança, aquela pizza fantástica. Tu vai pedir uma pizza e vai ganhar outra. Tu vai ali no Veracruz. Veracruz tem 3 operações. Os 3 estão conosco. Vai pedir um galeto, vai ganhar outro. Eleven Burger também. E no rodízio de pizza do Veracruz também. Aí tem... Em dobro. Em dobro. Tudo em dobro. Aí tu e a tua esposa... Não, só aí já deu lucro. Já deu lucro. Quando for a Livramento... Lá em Livramento tem 30 e poucas empresas que tu também vai poder usar. Lá em Livramento, o pessoal vai muito à Ribeira. Quando tu for a Alegrete, tu também vai poder usar. E eles, quando vierem para cá, também vão poder usar. Muito legal. Então tem essa questão regional. Né? E é um produto que a gente quer escalar. Né? Mas a gente está segurando ainda, porque eu te falei que a gente montou aqui do zero o aplicativo e tal. Tivemos um problema que nos obrigou a puxar o freio de mão, que a empresa que criou para nós a programação, ela foi comprada por uma outra empresa maior. E essa empresa maior olhou para o nosso negócio e disse, cara, não é o nosso negócio é fazer outras coisas. Então, vocês vão ter que procurar um outro programador para tomar conta disso. E aí nos criou... Outra empresa de tecnologia para tocar o projeto. Exatamente, outra empresa de tecnologia com outra... E nos criou um problema, porque eu achei que isso era muito fácil. Tipo, vou ali na esquina, vou ali na universidade, vou ali... E comecei a falar com as pessoas que são desse meio, e não é nada fácil. E ainda mais pegar um projeto que já existe, que já está, né? Já tem o código-fonte, tem uma complexidade. Não foi nada fácil. Aí foi, um indicou o outro, achamos uma pessoa aqui que tem uma empresa que trabalha com empresas, inclusive da França, de outros lugares, daqui. Cara, tudo que eu queria. Porque eu estava já negociando com os argentinos para prestar esse serviço para nós de lá. Eu digo, mas e se dá um problema, como é que eu vou achar esses loucos para resolver? Né? Eu digo, não pode, né? A coisa tem que funcionar, tem que estar redondinho, tem que ter segurança. E tu desde que nós falamos ali, tu queria alguém mais perto? Muito, claro, toda a vida, porque a gente criou o negócio assim. Então, chegava no ombro do cara e dizia, cara, precisamos... E aí, aquelas melhorias iam acontecendo. E essa pessoa, eu estou apostando muito nele, que é o pilar, né? Tem uma equipe por trás, mas tem uma pessoa que é o pilar, como foi quando foi criado. E ele já me trouxe, assim, na primeira conversa, me trouxe uma ideia fantástica de inovação a partir disso, que a gente não fez ainda, mas a gente vai fazer. E eu digo, é tu, vamos embora. Aí a gente já fechou. E agora está indo então para uma fase 2? Está indo para uma fase 1 ainda. Fase 1 ainda? Na verdade, porque a gente ainda está testando muita coisa. A gente está ainda com o freio de mão puxado, a gente não fez tráfego, a gente não investiu ainda nas redes sociais, a gente está trabalhando de uma forma muito orgânica, muito institucional, tem um outdoor que outro em Santa Maria, sabe? Então o trabalho ainda não começou. A gente está esperando estruturar um pouquinho mais alguns detalhes. Ele está funcionando. Dá para dizer então para o pessoal aí, aguardem novidades no Em-Dobro VIP. Quem quiser assinar hoje... Pode assinar? Pode assinar e já tem um monte de coisa ali e vai curtir, vai adorar. Mas vai ter muito mais. Essa é a verdade. Então, os 99 dele, se ele assinar hoje, amanhã ele já
Já tirou. Já tirou. Com certeza. Maravilha. Então, deixa um recado aí para quem ficou conosco até aqui. A gente deve estar batendo em quase 2 horas de podcast. Barbaridade. 2 horas, né? 1h50? Não, então estamos bem. Tá tranquilo. Quem ficou até aqui é guerreiro e precisa assinar o nosso canal se ainda não assina. Tá? Tu pode assinar. Estamos chegando a 9 mil seguidores aqui inscritos no nosso canal. Tá? Eu posso dar um presente? Toco ficha, claro. Então, quem ficou até aqui, né? Nós vamos sortear. Sortear não. Sortear, como é que vai sortear, né? Os 3 primeiros que colocar ali nos comentários em dobro VIP, eu quero, vão ganhar a assinatura. Vão ganhar a assinatura de 1 ano no Dobro VIP? Os 3 primeiros vão ganhar a assinatura de 1 ano no Dobro VIP, que colocar nos comentários. Maravilha, presentaço, hein? Presentaço, porque tu vai poder aí multiplicar esse presente aí durante 1 ano. Então, em Dobro VIP, embaixo dos comentários aí para te ganhar, os 3 primeiros. Vamos ver quem é que vai ser os 3 primeiros. Outra coisa, segue o canal, nós estamos chegando a 9 mil seguidores, tá? E depois desse bate-papo aqui, eu tenho certeza que a gente vai crescer ainda mais. Nós temos uma visão de conectar aqui na Rede Empreendedores 10 mil empreendedores do bem para cumprir essa missão de transformar vidas, famílias e negócios através do empreendedorismo. Hoje, contigo aqui, a gente deu passos nessa direção. 10, olha só que legal. É o 10. Que compromisso. É o 10 e que a gente consiga ter outros momentos aí contigo, com a tua visão empreendedora, com o teu transbordar aí, porque hoje tu entregou muita coisa, contou muita coisa aí que eu acredito que os empreendedores podem se servir. Fica aí o convite para vocês assistirem outros episódios aí do nosso canal. Deixa aí o teu gostei, aí ou não gostei no episódio de hoje, né? Creio que deve ter gostado. Deixa o curtir e deixa a tua assinatura aí para tu ser avisado de outros conteúdos que a gente coloca aqui no nosso canal, tá bom? Um grande abraço aí, só que antes vamos deixar o teu recado aí para o empreendedor. Pro empreendedor. Algo que está no teu coração aí que tu queira deixar aí para o empresário, para o gestor que está assistindo aí. Vale a pena a luta. Aquela dificuldade, aquela dúvida que a gente sente quase que diariamente e aí a gente atira o poncho para trás e vai em frente, mesmo com dúvida, vale a pena, porque às vezes o sucesso do teu negócio está a um passo. Tu está subindo, daqui a pouquinho mais um passo tu vai chegar lá em cima e aí tu resolve descer e abandonar. Não abandona, vai em frente, luta até o final. É isso aí. Que maravilha. Gratidão a ti, gratidão à nossa equipe aí, Guilherme, David, Laura, cada um que faz acontecer, a Cris, que está sempre aí nos dando um suporte aí para isso tudo acontecer. E nos encontramos na sequência, então. Deus abençoe. Um grande abraço. Baita time.